Você já se perguntou por que alguém que parece se importar tanto com você se afasta sem uma explicação clara? Esse distanciamento que dói, que confunde e que faz você questionar se realmente significava algo para essa pessoa. Hoje vamos mergulhar na profundidade da psicologia junguiana para entender os sinais ocultos que indicam que você importa para alguém, mesmo quando essa pessoa decide se afastar. Carl Jung, um dos pensadores mais brilhantes e revolucionários da psicologia moderna, dedicou sua vida a entender os complexos mecanismos do inconsciente humano e como estes afetam nossos relacionamentos. Seu trabalho nos oferece uma janela única para compreender este aparente contrassenso, importar profundamente para alguém que, no entanto, se distancia. Pense por um momento naquela pessoa que se afastou de você. Lembra da intensidade da conexão? Da profundidade das conversas? Daquela sensação de que finalmente alguém te via realmente? E depois, como se algo invisível tivesse mudado entre vocês, começou o distanciamento. Mensagens mais curtas, ligações menos frequentes, uma energia diferente. E você se perguntou: o que eu fiz de errado? A primeira coisa que você deve entender, segundo a perspectiva junguiana, é que muitas vezes não se trata de algo que você tenha feito de errado. Trata-se de um processo interno e profundo que está ocorrendo no outro. Jung falava da sombra, essa parte da nossa psique que contém tudo o que reprimimos, negamos ou não queremos ver de nós mesmos. E às vezes, quando alguém nos importa demais, essa pessoa se torna um espelho que reflete nossas sombras mais escuras. Aqui está o primeiro sinal oculto. Quando alguém começa a ver em você aspectos de si mesmo que não está preparado para enfrentar, pode se afastar. Não porque você não importa, mas precisamente porque você importa tanto que o reflexo se torna demasiado intenso. Jung chamava este fenômeno de projeção, e é um dos mecanismos mais poderosos e também mais inconscientes que operam em nossos relacionamentos. Imagine que você conheceu alguém que representa tudo o que sempre quis ser. Autêntico, livre, capaz de expressar suas emoções sem filtros. No início, esta pessoa se sente magneticamente atraída por você porque você representa algo que ela anseia profundamente. Mas à medida que o relacionamento se aprofunda, ela começa a enfrentar suas próprias limitações, seus medos, suas inseguranças. E em vez de fazer o difícil trabalho de integrar essas partes rejeitadas de si mesmo, decide se afastar de você, do espelho que mostra o que não quer ver. Jung nos ensinou que este tipo de atração-repulsão é muito mais comum do que pensamos. Ele chamou isso de a sombra do amor, aquele momento em que o que mais nos atrai em alguém se torna também o que mais nos assusta. Já aconteceu com você? Você conhece alguém que te deslumbra por sua liberdade, por sua forma de viver sem amarras, por sua autenticidade, e depois, quando o relacionamento avança, esses mesmos traços começam a ativar suas inseguranças, seus medos de abandono, sua necessidade de controle. O segundo sinal oculto se manifesta nos sonhos e lapsos. Jung dava uma importância extraordinária aos sonhos como janelas para o inconsciente. Quando alguém sonha com você repetidamente depois de se afastar, quando menciona seu nome por acidente em conversas com outros, quando tem esses pequenos deslizes que revelam que você continua ocupando um lugar em sua mente, não é coincidência. O inconsciente tem suas próprias formas de comunicar o que a mente consciente tenta reprimir. Lembra daquela ligação inesperada, daquela mensagem que parecia enviada por engano, daquela vez em que você encontrou essa pessoa por acaso no lugar menos esperado? Jung nos falaria aqui de sincronicidade, esses eventos aparentemente casuais, que, no entanto, têm um profundo significado psicológico. O inconsciente buscando maneiras de manter a conexão que a mente consciente tenta cortar. Há algo fascinante em como funciona o inconsciente coletivo do qual falava Jung. Essas estruturas compartilhadas, esses padrões universais que todos carregamos dentro de nós,
esses arquétipos que modelam nossos relacionamentos mais profundos. Quando você se conecta com alguém neste nível, quando o relacionamento toca esses arquétipos fundamentais, o amante, o sábio, o mentor, a criança, a conexão se torna quase impossível de romper completamente. Pode se transformar, pode hibernar, mas nunca desaparece totalmente. O terceiro sinal se encontra no que Jung chamava de assincronia. Esses momentos em que você pensa em alguém e, de repente, recebe uma mensagem dessa pessoa. Essas coincidências significativas que parecem indicar uma conexão além do físico. Quando alguém se afasta, mas você continua experimentando essas sincronias, é uma poderosa indicação de que o vínculo persiste em um nível mais profundo do que você está consciente. Você já notou como, às vezes, depois que alguém se afasta, você começa a encontrar símbolos, músicas ou situações que te lembram essa pessoa? Não são simples coincidências. Jung nos explicaria que são manifestações de uma conexão que existe no inconsciente coletivo. Essa rede invisível que nos mantém unidos, mesmo quando a distância física ou emocional parece nos separar. O quarto sinal tem a ver com a intensidade da reação emocional. Jung observou que nossas reações emocionais mais intensas costumam estar relacionadas com conteúdos inconscientes importantes. Quando alguém reage com uma emoção desproporcional ante sua presença ou menção, quando se irrita excessivamente, quando mostra uma indiferença demasiado estudada, é um claro sinal de que você continua sendo emocionalmente relevante. Pense naquela pessoa que diz que já não se importa com você, mas que reage intensamente a uma publicação sua nas redes sociais. Ou em quem afirma ter esquecido você, mas cujos amigos contam que seu nome aparece constantemente em suas conversas. Jung nos diria que estas reações intensas são sinais de que essa pessoa está lidando com aspectos não resolvidos do relacionamento, com emoções que não processou completamente. O que nos leva ao quinto sinal, o processo de individuação. Para Jung, o objetivo último do desenvolvimento psicológico é a individuação. Esse processo de se tornar um indivíduo integrado, em harmonia com todas as partes de sua psique. E às vezes, para avançar neste processo, precisamos nos afastar temporariamente de quem mais nos importa. Imagine alguém que esteve em um relacionamento onde se perdeu, onde fundiu sua identidade com a sua. Jung diria que para encontrar seu próprio caminho, para descobrir quem é realmente, precisa criar certa distância. Não porque você não importa, mas porque precisa desse espaço para seu próprio crescimento. É como se dissesse: preciso me afastar não porque não te amo, mas porque preciso me encontrar para poder te amar melhor. Esta perspectiva nos oferece um marco completamente diferente para entender o distanciamento. Não como uma rejeição, mas como parte de um processo maior de crescimento e autodescoberta. Jung acreditava firmemente que nossos relacionamentos mais significativos atuam como catalisadores para nosso desenvolvimento pessoal, inclusive e talvez especialmente quando são dolorosos ou desafiantes. O sexto sinal se relaciona com o que Jung chamava de a função inferior. Cada um de nós tem aspectos de nossa personalidade que estão menos desenvolvidos, menos conscientes. Quando alguém ativa esta função inferior, pode provocar uma reação de medo ou rejeição. Se você era capaz de conectar com partes vulneráveis de alguém, com aspectos de si mesmo que normalmente mantém ocultos, é natural que isto gere tanto atração quanto medo. É como se essa pessoa pensasse: você me mostra uma parte de mim que não sei lidar, que me assusta, que me faz sentir vulnerável, e embora eu anseie essa conexão profunda, também me aterroriza. Jung nos ensinou que este tipo de ambivalência é normal nos relacionamentos profundos, que tocam fibras essenciais do nosso ser. O sétimo sinal está nos símbolos e rituais. Jung deu uma importância enorme aos símbolos como expressões do inconsciente. Quando alguém mantém objetos que te lembram,
quando conserva fotografias ou presentes, quando segue rituais que compartilhavam juntos, está mantendo viva a conexão em nível simbólico, mesmo se conscientemente tenta se afastar. Você já notou como às vezes, anos depois que alguém se afastou, você descobre que essa pessoa conservou algo seu. Algo que para você talvez não tivesse um valor especial, mas que para ela se converteu em um símbolo poderoso do que compartilharam. Jung nos diria que estes objetos se converteram em objetos luminosos, carregados de um significado psicológico profundo que vai muito além de seu valor material. O oitavo sinal tem a ver com o que Jung chamava de a persona, essa máscara social que usamos para interagir com o mundo. Quando alguém desenvolveu uma persona específica para seu relacionamento com você, uma forma de ser que só mostrava em sua presença, é enormemente difícil deixar ir essa parte de si mesmo. Ainda que se afaste fisicamente, essa persona continua existindo em sua psique, como um aspecto de si mesmo que você ajudou a desenvolver. Lembra como essa pessoa era diferente com você, como mostrava facetas que outros não conheciam? Essa versão de si mesmo não desaparece simplesmente porque o relacionamento muda. Continua existindo, continua sendo parte de quem é, mesmo se tenta negá-la ou reprimi-la. O nono sinal está relacionado com o fenômeno que Jung denominava sincronicidade significativa. Esses momentos em que o mundo exterior parece refletir nosso mundo interior, em que os eventos físicos se alinham de maneiras que parecem demasiado significativas para ser mera coincidência. Quando você continua encontrando essa pessoa por acaso, quando seus caminhos continuam se cruzando de maneiras improváveis, Jung diria que há algo mais profundo operando, uma conexão que transcende o puramente racional. É fascinante como isto funciona. Jung documentou inúmeros casos de pessoas que, após uma ruptura ou distanciamento, experimentavam estes eventos sincrônicos. Como se o universo mesmo conspirasse para lembrar-lhes que há conexões que existem além de nossa compreensão consciente, vínculos que persistem mesmo quando tentamos cortá-los. O décimo sinal se manifesta nas mudanças de comportamento. Jung observou que quando reprimimos emoções ou pensamentos importantes, estes não desaparecem, mas se expressam de outras formas, frequentemente através de mudanças em nosso comportamento. Se alguém muda drasticamente depois de se afastar de você, torna-se mais reservado, mais impulsivo, mais controlador, poderia estar reagindo à ausência do que você representava em sua vida. Imagine alguém que com você se sentia livre para expressar sua vulnerabilidade. Ao se afastar, talvez adote uma atitude muito mais dura ou distante com os demais, como compensando essa perda, como se protegendo de voltar a sentir essa vulnerabilidade. Este tipo de mudança, segundo Jung, é um claro sinal de que o relacionamento continua tendo um impacto profundo, mesmo na ausência. Algo que Jung entendeu profundamente é que os relacionamentos não terminam simplesmente porque a interação física cessa. Continuam existindo em nossa paisagem interior, transformando-se, evoluindo, influenciando como nos vemos a nós mesmos e ao mundo. Quando alguém foi verdadeiramente importante para você, se converte em uma parte de sua psique, em uma voz interior, em uma presença que persiste. E aqui chegamos ao 11º sinal, talvez o mais revelador de todos: a transformação. Jung acreditava que nossos relacionamentos mais significativos nos transformam, nos mudam fundamentalmente como pessoas. Se você nota que alguém mudou profundamente depois de conhecê-lo, se incorpora aspectos que aprendeu com você, se integrou suas palavras ou perspectivas em sua vida, é um poderoso sinal de que você foi muito mais que um simples capítulo passageiro. Você já ouviu alguma vez, anos depois que alguém se afastou, que você continua presente em sua vida de maneiras sutis mas profundas? Talvez através de valores que adotou graças a você. Talvez na forma em que agora vê certos aspectos da vida. Talvez em decisões importantes que tomou influenciado pelo que viveram juntos.
Esta persistência, esta influência duradoura, é o que Jung consideraria a verdadeira medida do impacto que você teve nessa pessoa. O 12º sinal está no que Jung chamava de a sombra dourada. Nem todas as projeções são negativas. Às vezes, projetamos nos outros nossos aspectos mais luminosos, nossas potencialidades não realizadas, nossas qualidades mais nobres. Quando alguém vê em você estas qualidades, quando te coloca nesse pedestal, pode se afastar por medo de não estar à altura do que você representa. É como se pensasse: vejo em você tudo o que eu poderia ser, tudo o que anseio ser, e isso me lembra dolorosamente minhas próprias limitações. Este tipo de afastamento não é porque você não importa, mas porque importa tanto que resulta doloroso enfrentar o que você representa para ele ou ela. O 13º sinal tem a ver com os complexos. Jung cunhou este termo para descrever esses nós de energia psíquica, esses padrões emocionais carregados que se formam ao redor de experiências significativas. Quando alguém desenvolve um complexo relacionado a você, quando sua menção ou lembrança desencadeia uma reação emocional automática e intensa, é uma clara indicação de que você continua ocupando um lugar importante em sua psique. Estes complexos podem se manifestar de formas sutis, uma mudança na expressão quando alguém menciona seu nome, uma tensão repentina, uma mudança no tom de voz. Ou podem ser mais evidentes, uma reação defensiva, uma mudança brusca de assunto, um silêncio incômodo. Qualquer que seja a forma, Jung nos diria que indicam a presença de material emocional não resolvido, de uma conexão que continua viva sob a superfície. O 14º sinal está na ambivalência. Jung entendia que é perfeitamente possível sentir emoções contraditórias para a mesma pessoa, amar e temer, ansiar e rejeitar, necessitar e ressentir. Quando alguém mostra esta ambivalência para você, quando parece enviar sinais mistos, quando se aproxima só para se afastar novamente, é porque está lidando com este conflito interno. Não é que você não importa, é que você importa de maneiras complexas que nem mesmo essa pessoa compreende completamente. Jung nos ensinou a ver esta ambivalência não como uma falta de clareza ou de compromisso, mas como uma expressão da profundidade e complexidade dos sentimentos humanos. O 15º sinal, e talvez o mais sutil, se encontra no silêncio. Jung valorizava enormemente os espaços de silêncio, os momentos de introspecção, as pausas significativas. Quando alguém mantém um silêncio carregado de significado em relação a você, quando parece incapaz de expressar em palavras o que sente, não é necessariamente por indiferença. Às vezes, é porque os sentimentos são demasiado profundos, demasiado complexos para serem capturados em palavras. É como se essa pessoa pensasse: há tanto que gostaria de te dizer, tanto que nem sequer sei por onde começar, então fico em silêncio. Este tipo de silêncio, segundo Jung, pode ser mais eloquente que 1000 palavras, mais revelador que qualquer declaração explícita. O que Jung nos ensina, em essência, é olhar além do evidente, escutar não só o que se diz, mas também o que se cala, atender não só às ações, mas também aos símbolos, aos sonhos, às sincronicidades. Nos convida a entender que nossos relacionamentos operam em múltiplos níveis, que o que acontece na superfície pode ser apenas um reflexo de correntes muito mais profundas. Se você está passando pela dor de que alguém importante tenha se afastado de você, talvez estas perspectivas junguianas possam oferecer um marco diferente para entender o que está acontecendo. Talvez você possa ver este afastamento não como uma rejeição definitiva, mas como parte de um processo mais amplo, como um capítulo em uma história que continua se desenvolvendo, como um movimento na dança contínua de aproximação e distância que caracteriza os relacionamentos humanos profundos.
Jung nos lembra que o inconsciente tem seus próprios tempos, seus próprios ritmos, que nem sempre correspondem com o que nossa mente consciente deseja ou espera. Às vezes, precisamos nos afastar precisamente do que mais amamos para poder integrá-lo completamente, para poder amá-lo de uma maneira mais plena, mais consciente, mais integrada. E talvez o mais importante que Jung nos ensina é olhar estas situações dolorosas não só como perdas, mas também como oportunidades de crescimento. Cada relacionamento significativo, inclusive e talvez especialmente os que nos causam dor, são convites a nos conhecermos mais profundamente, a integrar aspectos de nós mesmos que havíamos ignorado ou reprimido, a avançar em nosso próprio processo de individuação. Então, se você está se perguntando se realmente importa para essa pessoa que se afastou, a resposta junguiana seria: olhe além das palavras e das ações explícitas. Atenda aos símbolos, aos sonhos, às sincronicidades. Observe os padrões, as reações emocionais, os silêncios significativos. E lembre-se que, da perspectiva junguiana, as conexões verdadeiramente importantes nunca desaparecem por completo. Se transformam, evoluem, submergem no inconsciente, mas continuam sendo parte de quem somos, continuam influenciando nosso caminho, continuam moldando nossa psique, de maneiras que talvez só entenderemos plenamente com o passar do tempo. Jung nos convida a ver nossos relacionamentos não como eventos isolados, com princípios e finais claramente definidos, mas como processos contínuos de transformação mútua. Cada pessoa significativa que entra em nossa vida se converte em parte de nossa paisagem interior, em uma voz em nosso diálogo interno, em um símbolo em nossos sonhos. E nós fazemos o mesmo na vida dos demais, às vezes de maneiras que nem sequer imaginamos. Assim, da próxima vez que você se perguntar se realmente importa para alguém que se afastou, lembre-se destes sinais ocultos. Lembre-se que, como disse Jung, tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. E talvez, nesse entendimento mais profundo, você encontre não só respostas sobre esse relacionamento específico, mas também sobre seu próprio caminho de individuação, sobre sua própria jornada rumo a uma maior integração e plenitude. Se esta mensagem ressoou com você, se iluminou aspectos de seus relacionamentos que antes não havia considerado, te convido a compartilhá-la com alguém que possa estar passando por uma situação similar. Às vezes, um novo marco para entender o que estamos vivendo pode ser precisamente o que necessitamos para transformar a dor em crescimento, a confusão em clareza, a perda em oportunidade. E lembre-se que este espaço está aqui para acompanhá-lo em seu caminho, para oferecer-lhe perspectivas que talvez não havia considerado, para convidá-lo a ver suas experiências através de lentes diferentes. Porque, como Jung nos ensinou, a verdadeira jornada não é para fora, mas para dentro, para uma compreensão mais profunda de quem somos e de como nos relacionamos com os demais. Esta jornada nem sempre é fácil. Às vezes nos leva por paisagens interiores sombrias e desafiantes, mas Jung nos assegura que vale a pena. Que na integração de todas as nossas partes, inclusive as mais dolorosas, está o caminho para uma vida mais plena, mais autêntica, mais significativa. Então, se você está lidando com a dor de que alguém importante tenha se afastado, permita-se sentir essa dor completamente. Não a reprima, não a negue, porque, como Jung nos ensinou, o que reprimimos não desaparece, simplesmente submerge no inconsciente, onde continua influenciando nossas vidas de maneiras que não controlamos. Ao sentir plenamente, ao processar conscientemente, você recupera seu poder, recupera sua capacidade de escolha, recupera seu caminho para a individuação. E talvez, nesse processo, você descubra que a pergunta não é tanto se você importa para essa pessoa que se afastou, mas como esta experiência está te convidando a crescer, a expandir-se, a conhecer-se mais profundamente.
porque ao final, a jornada mais importante é a que fazemos rumo a nós mesmos, rumo à nossa própria totalidade, rumo à nossa própria integração. Te convido a deixar nos comentários suas experiências com estes sinais ocultos. Você notou algum deles em seus relacionamentos? Esta perspectiva junguiana te ajudou a entender melhor dinâmicas que antes te confundiam? Compartilhar nossas histórias não só nos ajuda a processar nossas próprias experiências, mas também pode iluminar o caminho para outros que estão atravessando situações similares. E se ainda não o fez, te convido a se inscrever neste canal, a ativar as notificações, a fazer parte desta comunidade de pessoas comprometidas com seu crescimento pessoal, com sua autodescoberta, com seu caminho rumo a uma vida mais consciente e plena. Porque, como Jung nos lembrava constantemente, não estamos sozinhos nesta jornada. Ainda que às vezes o caminho pareça solitário, formamos parte de algo maior, de um inconsciente coletivo que nos conecta a todos, de uma humanidade que compartilha os mesmos anseios fundamentais, os mesmos medos básicos, as mesmas esperanças essenciais. Obrigado por estar aqui, por dedicar este tempo a explorar contigo estas profundidades. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos esta jornada juntos, esta exploração de quem somos e de como podemos viver vidas mais autênticas, mais plenas, mais significativas. Até então, lembre-se, os sinais mais importantes às vezes são os que não podemos ver diretamente, os que se revelam só quando aprendemos a olhar com os olhos da alma.